Velho Oeste, também conhecido como Faroeste, começou no início do século XVII e durou até 1912, sendo a expansão americana de imigrações e colonizações em massa. Não é apenas um assunto que envolve geografia e história, mas também cultura. Isso aqui é a coisa mais Velho Oeste que eu consegui achar. E eu sei, eu mirei no Clint Eastwood e acabei acertando no Fala Mansa. E é claro que o Velho Oeste virou tema para várias obras, como filmes, jogos e HQs, com histórias cheias de personagens gananciosos ou em busca de vingança, em cenários lindos, mas bem violentos, ou em lugares sujos e precários, cheios de gente mal intencionada, que qualquer pessoa com bom senso ficaria longe, mas que nós adoramos. Então, vamos falar sobre o mundo violento e ganancioso mundo do... Os filmes de Velho Oeste foram derivados de Wild West Shows, que eram peças teatrais que depois viraram apresentações ao vivo, em 1870 a 1920. E é aqui que muitos elementos são estabelecidos, como histórias que misturam fatos reais com ficção e retratando com o estereótipo cowboys, índios, soldados e bandidos, o que tinha coisas totalmente fora da realidade, como os índios, que eram tratados como seres violentos e criminosos, e na verdade eram as verdadeiras vítimas da colonização. Além disso, algo muito importante é a romantização pela fronteira americana, conhecida como Velho Oeste. Saindo do teatro, a gente vai pro cinema mudo, que é claro que o faroeste estava em alta. Em 1899 é lançado o filme britânico mudo Sequestro por Índios. Tem no YouTube, ele tem uma duração de 2 minutos. A trama é simples, são índios atacando um acampamento. E aqui já é uma retratação dos índios sendo violentos e cometendo crimes. Só que o verdadeiro criminoso desse filme é quem enquadrou ele. A gente tem a metade de cima, que é só o céu, sem nada acontecendo nela. E tem a metade de baixo, onde tem a ação que está sendo cortada pela metade. Então você não consegue entender nada do que está acontecendo. Em 1903 temos o Grande Assalto ao Trem. Esse também tem no YouTube, só que já tem 10 minutos. E olha só, eles deram um trabalho de enquadrar as cenas. O enredo dele também é simples, são bandidos assaltando um trem sendo perseguidos depois. Ele fez muito sucesso na época devido ao seu tema, que eram notícias recorrentes. Fora suas cenas de ação com violência. Violência naquelas. As mortes são bem exageradas, elas caem muito no cômico hoje. Minha parte favorita é quando uma das vítimas vira um bonecão safado. Mas uma cena muito boa até hoje é quando os bandidos levam dinheiro pra floresta. Eles ficam em primeiro plano e os seus cavalos em segundo. E em terceiro plano a gente vê o pilotão chegando de fininho. Aí começa um tiroteio, os cavalos se assustam e os bandidos vão caindo um por um. Também tem um final com a cena mais famosa do filme, que é um bandido atirando na direção da câmera. Cena que não tem relação nenhuma com a história. Dependendo da projeção dela, podia ser passado tanto no começo como no final do filme. Tem a discussão de qual seria o primeiro filme de Velho Oeste. Muitos diziam que é o Grande Assalto ao Trem, mas hoje a gente consegue ver que houve sim outros antes, como o Sequestro por Índios. Mas o que dá pra considerar que o Grande Assalto ao Trem estabeleceu bem o padrão de crime e perseguição para o gênero faroeste. Década de 30, outro período importante para o gênero, já que agora os cinemas tinham som, mas os grandes estúdios tinham abandonado o gênero faroeste, mas ele foi fortemente abraçado por estúdios e produtores menores, que acabou surgindo obras de baixo orçamento e que não tinha a mesma visibilidade de antes, até chegar em 1939, que a popularidade do gênero foi revivida com produções como Doja City, Union Pacific e principalmente Stagecoach. A obra é considerada importantíssima e que transcendeu o gênero. Dirigida por John Ford, um dos cineastas mais importantes e influentes para a Era de Ouro de Hollywood. E estrelada por John Wayne, que acabou virando uma estrela do cinema depois. A história do filme é de um grupo de pessoas que vão fazer uma viagem de uma cidade a outra, só que vão passar por um território perigoso tomado por indígenas. Esse filme tem um problema de caracterização de personagens. A gente tem os personagens masculinos, que é o cowboy com um passado obscuro em busca de vingança, o apostador que pode ser trapaceiro, o banqueiro que tá levando dinheiro escondido, o vendedor de bebida que é medroso, mas continua a viagem. Aí tem as personagens femininas, que a caracterização delas é Mulher 1 e Mulher 2. Elas até têm um motivo pra tá lá. A Mulher 1, ela é uma prostituta que foi expulsa da cidade. E a Mulher 2, ela tá buscando seu marido que não voltou. E você até acha que elas vão ser tratadas diferente, né? Já que a Mulher 2 tem um motivo mais nobre pra tá na viagem. Mas não, elas são tratadas iguais, você pode até dar uma confundida em uma das duas. E até resulta em umas cenas que não fazem muito sentido, como uma cena que o John Wayne convida
convida a mulher 1, que é a prostituta, a sentar na mesa pra comer com todo mundo. E os personagens olham meio assim, só que não faz sentido, porque o filme todo estão tratando as duas igual princesa. É o único momento que ela ser prostituta realmente causa um espanto diferente. Outra coisa é que a mulher 2, ela dá a luz, só que durante o filme todo ela não tem corpo de grávida, ela não se veste igual grávida, não fala igual grávida. Ela não aparenta nunca tá grávida. E do nada tem um bebê no filme. Que é isso? Ela é a Chris Angel da maternidade? Agora, o melhor personagem do filme é o médico bêbado. A princípio, ele parece um personagem insuportável, porque ele é aquele bêbado genérico de filme. Fala alto, faz piada bosta, enche o saco de todo mundo. Só que aí, quando ele é colocado como médico do grupo, acaba resultando em umas cenas muito boas. Uma mulher que vai dar à luz, ele é o médico, ele tem que cuidar dela. Só que ele tá totalmente alcoolizado. Então ele enche o cu de café e fica vomitando pra chegar o mais perto possível de estar sóbrio pra cuidar da mulher. E ele até tem uns momentos como voz da razão. Ele dá uns conselhos pros personagens. Tem uma cena que ele impede de um cara levar uma shotgun, que é um cara que vai tentar matar o John Wayne. E é uma cena tensa. Então ele tem vários momentos diferentes, mas é o mesmo personagem. Acaba deixando algo bem legal no filme de se acompanhar. Outro problema desse filme, ele tem um romance muito chato. Não me levem a mal, eu também sou um dos últimos românticos do mundo. Mas que romance previsível. Não tem como. O filme ele quer mostrar muito que os dois personagens, o John Wayne e a mulher 1, que é a prostituta, eles têm uma química muito boa. E quando ele não tá fazendo isso, ele tá forçando muito que eles não vão conseguir ficar juntos. Então pronto, você tem a fórmula perfeita pra saber que os dois vão ficar juntos no final. Os cenários desse filme é uma mistura de algo como obra de arte e algo muito mal feito, até engraçado. Os cenários reais desse filme são muito bonitos, são clássicos, eles são incríveis. E os cenários falsos são claramente falsos, mas ainda são muito bons, porque eles dão até uma vibe meio de teatro, tem algo que encaixa bem com o filme ali, e são bem feitos, tem bastante coisa no cenário. Só que quando eles usam uma projeção, porque esse filme tem muita cena de carroça, então eles botam uma projeção no fundo, é aquilo, tá totalmente cagada a projeção, porque ela já perdeu a qualidade porque ela foi filmada, e perdeu a qualidade de novo porque ela foi filmada de novo com os atores na frente. E eles escolheram uma pessoa com um Parkinson muito forte pra filmar, porque ela treme muito, ela não condiz com o resto da cena. Finalmente, em um momento do filme, os índios aparecem, né? Já que eles vão construindo como eles são perigosos. O visual deles eu acho muito foda. São atores indígenas com arco em cima de cavalo. É algo que eu acho incrível. Só que aquilo é meio preconceituoso, porque os índios, eles são violentos e eles tentam atacar a carroça sem motivo nenhum. O único motivo que eles dão no filme é porque são indígenas. Só que acaba resultando em uma das melhores cenas do filme. É a cena da perseguição. É uma cena que envolve muita gente, muito dublê. E o John Ford, ele acaba usando vários ângulos de câmera aqui. Tem câmera em cima da carroça, câmera embaixo da carroça, cavalo passando por cima da câmera. E os atores indígenas, eles caem no chão com vontade mesmo. O cavalo também se estropia todo. É algo que se fosse gravado hoje, estava todo mundo preso. E é uma cena que tem uma tensão legal. Tem personagem que fica ferido, tem personagem que morre. Só que tem uma das personagens que é a mulher 2 que tá com uma cara de cu a cena toda. Fica até meio engraçado. E essa cena também tem a projeção, que, como eu já disse, ela é feia e não encaixa muito com os atores. Eles acabam escapando dos indígenas e chegam finalmente na cidade. É um cenário também muito bom. É uma cidade que realmente não parece que é um set, parece uma cidade existente ali. E tem muita gente nessa cidade, todo mundo com roupa de cowboy. Tem uma cena no bar também que tem muita gente, é muito movimento. E aí a gente tem um momento que o John Wayne finalmente se vinga. E é uma cena muito broxante, a gente não vê o duelo, só aparece o vilão morto depois. E no final, a gente vê o John Wayne junto com a prostituta tendo um final feliz que todo mundo sabia que ia ter. Chegamos na Era de Ouro, marcado dos anos 40 até os anos 60. Com o sucesso dos filmes no final dos anos 30, a popularidade do gênero só aumentou, até chegar nos anos 50, onde o número de produção do gênero faroeste ultrapassa todos os outros da época. E em 1960 surge o subgênero do faroeste spaghetti, filmes de faroeste feitos por italianos. E os que mais tiveram reconhecimento foram os filmes de Sergio Leone, que fez a trilogia dos dólares, onde temos o Clint Eastwood interpretando o pistoleiro sem nome. Nos filmes, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, o incrível O Bom, o Mal e o Feio, que deve ser um dos melhores filmes de Velho Oeste de todos os tempos. A história do Bom, o Mal e o Feio segue 3 personagens: o Bom e o Feio, que é o pistoleiro sem nome, e o Tuco, que acabam se desentendendo em um dos esquemas deles de conseguir dinheiro. Então o filme ele segue uma perseguição de gato e rato por vingança. Só que em uma dessas perseguições eles acabam trombando numa carroça, que tem um personagem que tá quase morrendo, que sabe onde tá escondido $200 mil. Que se você for ver é uma quantidade bem absurda, já que na época você podia comprar a Califórnia inteira por uns 50.
50. Só que o Tuco só acaba sabendo o nome do cemitério, e o Bom só acaba sabendo o nome do túmulo. E nisso, temos o Mal, que ele tá atrás do dinheiro já faz um tempo, ele vai fazer de tudo pra conseguir ele. Cada personagem aqui tem a sua personalidade definida visualmente. A gente tem o Mal, que quando a gente bate o olho já sabe que ele é filha da puta. Ele tem uma cara mal encarada, ele sempre tá vestido tudo de preto. Aí a gente tem o Bom, que ele já usa umas roupas mais claras e marrons, ele já é bem mais arrumadinho. E a gente tem o Feio, que ele tem uns hábitos muito porcos, ele sempre tá sujo, com as roupas rasgadas e tal. O que é algo bem interessante nesse filme, já que ele segue um padrão de pouca fala e muita bala. Então muitas personalidades dos personagens são definidas por suas ações. Um exemplo muito bom é o Cold deles. O Clint Eastwood ele usa aquele Cold do lado da cintura, aquele classicão. Já o Mal ele usa aquele Cold em cima da perna esquerda, embaixo da barriga. E o Feio, ele usa só uma cordinha amarrada na arma. E esse filme aqui ele não tem romancezinho não. São dois anti-heróis e um vilão, todos com o mesmo objetivo, algo bem ganancioso. O filme ele é longo, ele tem quase 3 horas, mas sempre tá acontecendo alguma coisa. Só que é aquilo, o Sergio Leone ele não tem pressa. Uma boa cena de exemplo pra isso é uma que tem no começo, onde a gente vê o Mal chegando a cavalo em uma casa, a gente vê uma criança indo avisando a mãe e o pai, ele vem e para na porta, ele entra, ele senta com o seu alvo, ele conversa, ele come um pouco, coça um pouco o saco, e aí de repente ele mata 2 pessoas. O filme ele segue muito bem esse padrão durante o filme todo. Já falando da direção do Sergio Leone, aqui tem as características perfeitas da sua direção, que é os planos amplos e os close-ups. A gente tem os planos amplos, são aquelas cenas abertas com uma paisagem muito bonita, e os close-ups para dar atenção, pontuando bastante os olhos, o rosto do personagem, a sua mão indo lentamente pegar o revólver antes de sacar. E as músicas desse filme foram feitas por Ennio Morricone, e pra quem não sabe, é o cara que fez todas as músicas clássicas de Velho Oeste. Quando sempre vai ter um filme fazendo uma referência a duelo de Velho Oeste, usam aquela música dele que todo mundo já ouviu. E essa não é a única música dele que é famosa, o cara é um monstro. E eu gosto muito da evolução desse filme. No começo a gente vê 2 personagens que não se gostam, um tentando matar o outro. No meio do filme é uma caça ao tesouro, e quando chega no final a gente tá vendo a cena mais clássica de duelo do cinema. E isso é incrível. A partir da década de 70, o gênero acaba perdendo sua popularidade, devido ao grande número de produções que acabou saturando. O que não impediu que surgissem outros clássicos da década de 80 pra frente, como Dança com Lobos. Mas outros filmes até hoje usam esse gênero pra desconstruí-lo, dando foco em histórias muito mais realistas ou muito mais fantasiosas do que de costume, indo contra a romantização da época, retratando melhor as minorias e mostrando bastante o mau caratismo de muitos cowboys da época, como De Volta pro Futuro 3, que usa o gênero como comédia, Django Livre, que bota um protagonista que é negro e ex-escravo, e Brokeback Mountain, que além de usar o gênero pra desconstruí-lo, ele usa ele bastante pra dar mais força pro romance dos 2 personagens. Talvez o mais recente que se encaixa nessa categoria é o Ataque dos Cães, mas o meu favorito dessa leva é Os Imperdoáveis. Filme produzido, dirigido e estrelado por Clint Eastwood. A história do filme é que 2 cowboys têm a cabeça a prêmio depois de um deles retalhar uma prostituta. Nisso, Clint Eastwood, que é um bandido aposentado há 10 anos, que inclusive não tá numa situação financeira muito boa, decide aceitar essa sua última caça-recompensas para conseguir um dinheiro para melhorar de vida. Só que, na cidade onde tem os 2 cowboys, tem um xerife que tá perdendo a cabeça. Ele é mais maluco que os malucos que aparecem em busca da recompensa. E nisso a gente vai vendo o xerife ficando cada vez mais violento e Clint chegando cada vez mais perto para pegar sua recompensa. E é lógico que ele não vai sozinho. Ele vai junto com seu amigo, que é o Morgan Freeman, e um rapaz mais novo, que foi ele que apresentou a recompensa pro Clint. Só que é aquilo, o Clint ele tá muito velho, ele mal consegue subir no cavalo e ele erra todos os tiros. E o Morgan Freeman ele tá em boa forma, pelo menos dá a entender que ele acerta os tiros, que ele é muito bom de mira. Só que chega um momento que ele congela quando ele tem que matar um dos cowboys. E o rapaz mais novo parece que ele não enxerga muito bem. Então é aquilo, é um filme com a história de caçadores de recompensa, com um grupo formado por um velho, um cagão e a porra de um míope. Esse filme ele vai totalmente contra a romantização do Velho Oeste. Ele apresenta várias histórias daquele universo, só que ele já desmente logo em seguida, falando que tava todo mundo bêbado, que as histórias são muito exageradas e que muitas são totalmente mentiras. E falando nessas histórias que o filme apresenta, vários personagens também falam sobre histórias envolvendo o passado do Clint. E as histórias elas vão ficando cada vez piores. Logo de começo do filme a gente fica sabendo que maltratava animais. Depois evolui pra histórias que ele matava um monte de gente. E no final a gente fica sabendo que ele matou um monte de mulheres e crianças à toa, em um acidente que ele causou. E ele sempre fala que tava bêbado e que não lembrava de nada. E quando Morgan Freeman morre, deve ser um dos poucos filmes que eu vi o Morgan Freeman morrer, ele vai buscar vingança e ele acaba bebendo. E é aí que ele se transforma, ele acaba acertando todos os tiros, ameaça todo mundo, e ele pega a recompensa e volta pra casa. Além dos filmes de Velho Oeste, depois dos anos 2000 tivemos alguns jogos que exploraram esse gênero. Não que não tivesse jogos de Velho Oeste
West antes, mas aqui surgiram obras que realmente merecem destaque, como Gun, Red Dead Revolver, Desperados, Call of Juarez Bound in Blood, e dizem que é a obra-prima da franquia, tanto de gameplay como de história, mas que eu não joguei ainda. Mas um que eu zerei é Call of Juarez Gunslinger, que é o mais recente. Esse jogo tem aquela clássica história de bar, que o personagem acaba entrando normalmente num bar pra contar uma história, e no final a gente acaba descobrindo que ele não tá contando ela à toa naquele local. A gameplay desse jogo ela é foda, é um FPS bem dinâmico com várias armas. Ele tem modo arcade, ele tem duelo, dá pra upar o personagem, e ele tem um visual muito bonito, bem puxado das HQs. E a gameplay é bem divertida e a história também. O único problema é que o final ele é muito previsível. Com 2 horas de jogo você já consegue adivinhar o que vai acontecer. Agora a coisa fica séria. Não vou só falar de uns melhores jogos de Velho Oeste, mas um dos melhores jogos de todos os tempos. Red Dead Redemption, principalmente o 2. Eu zerei o 1, mas essa bosta não tem pra PC, então não consigo botar gameplay de fundo. E o 2 ele já melhora tudo do 1, só a história que tem o mesmo nível, então é questão de gosto pra decidir qual é melhor. A história do 1, a gente acaba conhecendo John Marston, que participava de uma gangue. Só que o governo sequestrou a sua família e obriga a ir até os seus ex-membros de gangues, pra ter sua família de volta. Já no Red Dead Redemption 2, ele se passa antes do 1. A gente vê a história da gangue que John participava. A gente joga com Arthur Morgan. E pode ficar tranquilo que esse jogo não tem nenhum final triste. Ele só faz a gente gostar muito de um personagem que a gente sabe que não tá no 1, que se passa depois. Dá pra ele uma doencinha chamada tuberculose, que na época tinha outro nome, que era morte, e nos obriga a fazer várias escolhas pra ver se o Arthur vai ter realmente uma redenção no jogo. Viu? Redenção. Tá no nome do jogo. Esse jogo tem muita coisa pra falar. Você pode pescar, você pode caçar, roubar uma loja, ser perseguido. Você também pode pescar, pode trocar tiro com gangues e policiais, ou também fugir. Você pode dar uma pescadinha pra dar uma relaxada. Você pode jogar dominó, só que o dominó é uma completa merda. Você pode pescar um peixão, você pode escovar seu cavalo. Inclusive aumenta a afinidade com ele, que deixa ele bem tunado. Você pode personalizar um monte de arma que você nunca vai usar, porque tem muita arma nesse jogo. Você pode personalizar o Arthur. E por fim, você dá uma pescadinha pra finalizar o dia. Esse jogo ele tem um dos melhores mapas de todos os jogos. Ele tem muito bioma, e os biomas são realmente grandes, cheios de animais e inimigos que só tem neles. O 1 ele também trouxe isso, só que boa parte do mapa dele era deserto, ele só tinha outros tipos de biomas só para um tira-gosto mesmo. Aqui não, aqui tem um bioma enorme de neve, cidade grande, muito pântano, campos com grama, deserto, e esse jogo ele se vende pela sua ambientação, que é algo incrível. O mundo aqui ele existe sem você, e ele vai responder pelas suas interações. Aqui você não tá vendo uma história de Velho Oeste, você tá vivendo Velho Oeste. Bom, esse jogo ele tem muita coisa pra falar, por isso que eu vou fazer um vídeo próprio pra ele. Não só porque eu amo ele, mas é porque eu tô precisando de visualização e dinheiro fácil pra sair da rua. Então, espero que vocês entendam o meu lado. Para finalizar o vídeo, eu vou falar bem rápido sobre os quadrinhos de Velho Oeste, que apareceram pela primeira vez lá na década de 20 em tiras de jornais, mas que foram aparecer em quadrinhos mesmos só na década de 30. Mas eles só ficaram bastante populares lá no final da Segunda Guerra, já que o número de leitores de quadrinhos cresceu. E algo muito importante, os super-heróis tinham saído de moda, e vários ex-soldados já tinham cansado de ver heróis, eles queriam ver outras coisas. Então algumas editoras entraram de cabeça no gênero faroeste, inclusive a Marvel, e começou a publicar quadrinhos como Kid Coach Outlaw, Rawhide Kid e Two Gun Kid. E assim começou a era de ouro dos quadrinhos de Velho Oeste, onde além da Marvel, temos a Harvey Comics, que publicou a série Boys Ranch, que até virou um exemplo pro gênero. E até a DC entrou nessa brincadeira, lançando All Star Westers, que é da onde saiu o personagem Jonah Rex, que muitos devem conhecer por causa que ele fazia pontas em certos desenhos, principalmente o do Batman. Ele até ganhou umas séries, mas como eu disse, ele é mais conhecido pelas pontas. Inclusive tem um filme que é bem ruim. Junto com os filmes, os quadrinhos começaram a perder sua popularidade lá na década de 70, né? Já que o gênero saturou. E também, igual os filmes, hoje os quadrinhos focam em histórias bem mais realistas, fugindo totalmente do romantismo de antes. E muitos deles também começaram a focar em histórias totalmente sobrenaturais, e até em um Velho Oeste mais contemporâneo, como Preacher, por exemplo. Então é isso. O Velho Oeste não foi só algo que impactou a cultura americana, mas ele serviu para que várias obras explorassem essa época. Obras só não feitas por americanos, mas por artistas de todo o mundo, tornando-se um gênero popular que teve seus altos e baixos, mas provando a todos que é um gênero imortal, que sempre vai reinventar e evoluir não só com os artistas que o produz, mas também com seu público e fãs do gênero.